Alguns se assustaram porque o texto de hoje à noite só são 2 versículos, né? Faz tempo que a gente não prega textos pequenos, mas não se assustem não, fiquem tranquilos. Nós vamos trabalhar em cima da sequência do livro de Atos. Paulo está em Jerusalém, muita coisa já aconteceu, é o clímax da vida de Paulo, do seu ministério. Aqui, após Jerusalém, ele vai passar por alguns julgamentos, depois ele vai para um alvo que é atingir o Império Romano lá dentro da capital romana, né? Da capital italiana, que é Roma. E o texto que nós olhamos hoje, ele é uma sequência de uns dias muito turbulentos na vida de Paulo. Ele chegou em Jerusalém, os judeus queriam matar ele, ele foi salvo pelo centurião, pelo comandante. O comandante queria saber por que estava acontecendo aquilo lá, prendeu ele acaba fazendo um discurso onde os judeus ficaram em silêncio, mas no final ele fala que Deus tinha enviado ele para o meio de gentios. Os judeus queriam agora apedrejar ele, então o centurião pega novamente ele, vai açoitá-lo, e na hora para saber a verdade, por que os judeus tinham tanta raiva de Paulo, e na hora de preparar Paulo para levar o açoite, então Paulo revela a sua cidadania, e aí ele é livre, e aí o comandante ficou sem muita alternativa, a não ser enviar Paulo para o Sinédrio, para o tribunal judaico, para que eles pudessem julgar ali, e ele então, o centurião, o comandante, não centurião, o comandante, conseguir saber qual era a razão, qual era o crime, qual era o problema sério com Paulo. Porque o comandante, ele estava ali numa festa, ele era responsável por Roma, por aquela região, e principalmente numa festa, se houvesse alguma confusão, uma morte de forma errada, ele seria a pessoa responsável. Então ele precisa saber exatamente qual é o problema, que ele não tinha entendido nada até agora. Ele tinha ouvido Paulo falar assim durante um certo tempo, em aramaico, e as pessoas ficaram em silêncio, ele não entendeu nada. Mas no final, quando Paulo fala uma última palavra, os judeus começam a jogar areia e terra para cima, e tirar os seus mantos, e jogar os mantos para o alto. O comandante falou, que esses caras são malucos, tem alguma coisa errada nessa história. Mas ele não conseguiu, porque não podia açoitar Paulo por causa da sua cidadania. Então ele encaminha Paulo para o Sinédrio. Sinédrio era um grupo de judeus que era o tribunal judaico. Se julgava muito o comportamento da nação, alguém que talvez estivesse transgredindo a lei ou fazendo alguma coisa errada diante da lei, então ali ele era disciplinado, ele era julgado, as causas eram julgadas ali. Para ser membro do Sinédrio tinha que ter acima de 45 anos de idade e ser um homem muito respeitado na comunidade judaica e ser casado. Paulo era membro do Sinédrio. Antes da conversão de Paulo, Paulo fazia parte do Sinédrio e tinha pedido cartas para poder perseguir os cristãos. Agora, muito tempo já se passou e agora Paulo está diante do Sinédrio. E eu acho que vocês viram o texto. Então, nós vimos aquela foto ali. Vai um pouquinho para frente, só. Aqui, então, tudo está acontecendo aqui. Então, entre o Sinédrio ficava num desses lugares aqui desse prédio, o templo e a Fortaleza Antônia. Então, Paulo ficou sendo levado para lá e para cá, e agora ele é levado para o Sinédrio, uma reunião onde os judeus estavam para julgar Paulo. E o texto de hoje, esses 2 versículos, ele dá a ideia para nós, demonstra para nós algo que Paulo vai falar em vários lugares das suas epístolas, e até dentro do livro de Atos. O esforço de Paulo por manter uma consciência pura, uma consciência limpa. Então nós vamos sempre ver isso, e essa é a frase que Paulo vai usar hoje. Veja aqui o versículo 1 e o versículo 2. Lucas escreve o que Paulo falou. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe desse um tapa na boca. Cala a boca.
Era uma ofensa, uma agressão muito séria quando se fazia isso com alguém. Alguns detalhes desse texto, esses 2 versículos. Paulo, então, quando Paulo chega no Sinédrio, né, o conselho dos líderes do povo de Deus, Lucas, ele começa de uma forma um pouco irônica, porque ele fala que quando Paulo chegou, Paulo olhou fixamente. Por que é irônico isso? Porque isso é natural, certo? Paulo chegou, como se, vamos supor que nós fôssemos o conselho aqui, o Sinédrio. Então Paulo chega e ele começa a olhar no olho de cada um. Né? Cada um. Por que isso é irônico? Isso é uma coisa normal, porque se alguém está sendo injustiçado e chega num lugar onde essas pessoas estão produzindo a injustiça, é terrível quando você está julgando alguém, você está produzindo injustiça contra alguém e essa pessoa começa a olhar nos seus olhos. Qual é a tendência? Desviar o olho. Né? É a ideia do olhar penetrante. Isso acontecia várias vezes com Jesus. Ele derrubava as pessoas, ele desmoronava as pessoas com o seu olhar. Mas tem uma ironia aqui, é que Lucas fala, Paulo fixou os seus olhos, quer dizer, Paulo olhou firmemente, fixamente para o conselho. Olhou, viu bem. Qual que é a ironia desse texto? Na próxima mensagem, no domingo que vem, nós vamos ver, e depois desse tapa que Paulo vai dar, vai acontecer um fato. E nós vamos perceber que Lucas vai notificar para nós que Paulo tinha problemas com a sua visão. Não. Ele possivelmente tinha uma doença, resultado da sua conversão. Aquela luz que ele viu no caminho de Damasco, ele ficou cego, depois ele foi cuidado por um tal de Ananias, um homem justo, piedoso lá de Damasco, mas ele passou a ter um problema muito grave em sua visão. Na conversão ele ficou cego e como se houve escamas, e elas foram derrubadas na hora que Ananias cura ele. Mas os relatos bíblicos demonstram que Paulo ficou com um problema sério de visão. Então, os companheiros, uma das coisas que os companheiros de Paulo mais faziam era ajudá-lo nas suas viagens, a descer do navio, a subir do navio, a caminhar em lugares, em despenhadeiros, em lugares perigosos. Sabe aquela visão que você enxerga, mas não enxerga? Você tem uma luz assim, mas não consegue definir claramente. Você cumprimenta um homem pensando que é uma mulher. Você não sabe quem está falando. E quando Paulo foi escrever o livro de Gálatas, Paulo fala, ele escreve pessoalmente esse livro, ele fala assim, vede que com letras garrafais eu vos escrevi. Ou letras grandes vos escrevi. Por quê? Uma pessoa que tem dificuldade na visão, ela precisa escrever letras grandes para ela poder enxergar. Não dá para você escrever como kanji, essas letrinhas pequenas. Eu não sei o que os japoneses têm aqui dentro do cérebro para conseguir enxergar esses kanjis escritos pequenininhos. Uma pessoa que tem uma visão difícil não consegue ler. É interessante que todas as repartições públicas aqui do Japão tem uma caixinha do lado com vários óculos. Já viram isso? Para a pessoa que muitos dos documentos, você não... o servidor público não pode preencher para você. Tem que ser com você, com a sua própria letra. Você tem que ler e preencher. Eu não sei por que é essa regra aqui, mas aí a pessoa coloca aquele óculos que transforma a letra desse tamanho e consegue. Naquela época não tinha. Então, é uma ironia aqui. Paulo, não sei como que foi esse fato aqui, mas ele chega e ele vira a cabeça, mas não está enxergando quase nada. Mas as pessoas são abaladas por esse direcionamento do seu olhar para essas pessoas. E aí, no versículo 2, fala que um sumo sacerdote, Ananias, esse sumo sacerdote foi um dos piores sumos sacerdotes que a nação de Israel teve até hoje. Ele era corrupto, violento, mau caráter, tudo aquilo que havia de ruim
Ele nunca deveria estar ocupando esse cargo. E Paulo aqui se encontra com ele. Então tem Paulo sendo injustiçado com uma pessoa que é líder do povo de Israel e vem aqui e se encontram. E esse homem está liderando o sinédrio diante de um problema que é a pessoa de Paulo. E o comandante, estou toda hora repetindo centurião, não é centurião, é o comandante. O comandante estava ali para saber o que aconteceria, para ver se ele julgaria, condenaria, mataria ou faria alguma coisa com Paulo, se havia um crime. Então era um momento tenso. E aí Paulo começa olhando e esse Ananias tem uma reação. Quando Paulo, diante do sinédrio, afirma: irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa, o que Ananias mandou fazer? Deu ordem para alguém dar um tapa na boca de Paulo. A ideia é, isso é blasfêmia. Manda esse cara calar a boca. Por que houve essa reação? Por quê? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de chegar para alguém e falar assim: eu sou salvo. E como que as pessoas reagem? Eu tenho segurança da minha salvação. E muitas vezes até crentes falam assim: ninguém pode ter segurança da sua salvação. Ninguém pode saber se é salvo ou não. Algumas afirmações bíblicas, quando você fala assim: o meu pecado foi perdoado. Impossível. Tem algumas expressões que a gente usa porque a gente crê naquilo que a Bíblia fala, que quando falamos as pessoas reagem contra, se ofendem, acham que a gente é orgulhoso demais. A gente está reivindicando algo que é impossível qualquer pessoa ter. Mas porque nós temos uma base, nós temos um alicerce, porque não mais olhamos para nós, olhamos para algo que Deus declarou, e estamos declarando aquilo que a Bíblia afirma a nosso respeito. Então o que Paulo está falando aqui, diante dessas pessoas, eu não tenho mais problemas com Deus. A minha culpa foi eliminada. Eu tenho a minha consciência limpa. E estou servindo a Deus de consciência limpa. Eles nem olham, já esquecem daquela situação de Paulo estar pregando aos gentios, de Paulo ter falado do templo. Eles esquecem tudo isso. Eles agora estão olhando para Paulo. É impossível. Você é muito metido. Quem é você? Somente Deus pode dizer que não tem culpa. Você é igual a Deus? Então, por isso que eles falam que isso é blasfêmia. Paulo está se igualando quase à pessoa de Deus. E esse é um termo, essa expressão consciência limpa, ou sobre a consciência, é algo que Paulo vai desenvolver muito dentro dos seus livros. Porque, ao mesmo tempo, esse é o grande problema do ser humano, como também a morte e ressurreição de Cristo traz essa grande bênção. Nós podemos estar bem diante das pessoas, nos vestir, nos trajar, ter um comportamento tranquilo, gozarmos de uma boa reputação, gozarmos de fama, gozarmos de privilégio, influenciarmos, mudarmos o mundo. Mas na hora de botarmos a cabeça no travesseiro, lá nos encontraremos. Lá nós pensaremos realmente aquilo que somos. E lá nós sabemos que Deus sabe aquilo que realmente somos. Essa questão de consciência é algo tão forte, que ela pode ser a grande maldição de uma pessoa, que vai levar a pessoa num espiral descendente até a destruição. A pessoa definhar, acabar com a sua vida, não ter prazer mais, e até muitas vezes, ou a vontade, ou culminando em até tirar a sua própria vida. E ao mesmo tempo, a bênção que nós encontramos em Cristo
de termos um passado terrível como foi o de Paulo. E agora afirmar, estou servindo a Deus de consciência limpa. E ao ponto de que não importa o que acontecesse, não importa o julgamento de qualquer pessoa, ele estava afim, era de servir a Deus, porque não importa o que acontecesse de errado, Paulo fala assim, isso não é efeito do meu pecado, porque o meu pecado foi resolvido. Eu estou de consciência limpa. Porque enquanto nós estamos caminhando bem, a nossa consciência muitas vezes não nos acusa. Não somos atormentados pela nossa consciência. Mas quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, se a nossa consciência não estiver bem trabalhada com a palavra de Deus, ela se torna terrível. É uma opressão. E Paulo aqui já tinha chegado em Jerusalém, um plano que eles elaboraram não deu certo, ele foi quase morto no templo, ele foi salvo pelo comandante, ele quase foi açoitado pelo comandante, agora está diante de muita coisa errada, várias vezes na sua história, passando por terríveis julgamentos, acusações, ameaças, 5 vezes açoites, mais 3 vezes foi batido com vara, rebentado em todos os lugares. Se ele não tivesse a consciência limpa, ele já teria desistido na primeira situação. Então essa garra, essa determinação, essa santa ambição de Paulo em conseguir e querer ir em frente, era por causa dessa consciência limpa. Isso é que dá ânimo e que faz com que a gente siga em frente. Se não tivermos a consciência limpa, o perigo nós irmos numa espiral para baixo. Algumas coisas sobre consciência. A consciência é o indicador do grau de concordância entre a nossa conduta e os valores com os quais estamos compromissados. Isto é, a consciência vai nos indicar e vai mostrar para nós como é a nossa conduta em relação aos valores que nós assumimos, que somos compromissados com esses valores. A consciência, ela não é a voz de Deus na alma humana. Ela é algo nosso. Ela pode ser usada por Deus, mas ela não é a voz de Deus na alma. Vocês se lembram que Paulo, aonde ele passava em algumas cidades, quando ele queria ir para Jerusalém, então o Espírito Santo falava através de algumas pessoas que Paulo seria amarrado e sofreria. E vários irmãos, também pela sua consciência, pelo Espírito, também falavam, Paulo, não vá. Era o amor deles, era o carinho deles, era o medo que eles tinham por Paulo. Eles não queriam nada de mal, mas eles falavam isso movidos pela consciência que eles tinham. Eles não queriam ver Paulo passar uma situação. Agora, o Espírito Santo falava que Paulo iria, sofreria, seria amarrado. Os irmãos, pela sua consciência, falavam, Paulo, não vá. O que eles estavam fazendo, por mais amoroso que fosse, por mais cuidadoso, por mais prudente, por mais sábio que fosse, não era a voz de Deus. Não era. O Espírito falava uma coisa, e eles falavam outra. Irmãos queridos, líderes da igreja, amigos de Paulo, igrejas sustentavam Paulo, a igreja que queriam o bem de Paulo, mas apesar daquilo que eles falavam, que falavam em ser algo nobre, santo, não era a voz de Deus. Então, aquilo que está na nossa cabeça, no nosso pensamento, nós temos que tomar cuidado. A nossa consciência não é a voz de Deus. A consciência é falível, isto é, ela comete erro em seus pronunciamentos. Quando ela nos leva a fazer alguma coisa, mesmo que seja moralmente, corretamente, por bem das pessoas, amorosamente, ela comete erros. Um bom exemplo disso é quando nós ouvimos pais falando assim, não, eu amo tanto meu filho que nunca vou bater no meu filho. Que coisa boa, que bonito, né? Não é uma coisa legal? Mas está errado. Porque a Bíblia ordena. Então é uma pessoa que tem um padrão, então apesar dela ser uma coisa amorosa, com
aparência de amor, com aparência de cuidado, de carinho, ela está errada. Porque ela é falível. Enquanto que a voz de Deus é infalível. O Espírito Santo falava e os irmãos não queriam que Paulo fosse. Qual que é o propósito da consciência? Próximo slide. O propósito da consciência é discernir entre o certo e o errado conforme o padrão assumido. Então, na nossa consciência, nós vamos assumir um padrão. Esse padrão pode ser algo que nós herdamos dos nossos pais. Esse padrão pode ser algo que nós assumimos através dos livros de psicologia. Esse padrão que nós temos na consciência pode ser algo assumido através de algum curso secular que nós fizemos, ou até através de um curso nas igrejas. Pode ser algo assumido através de uma religião que nós já tivemos. Pode ser algo que é assumido através da observação social. Então, diante daquilo que nós assumimos, a nossa consciência vai nos falar se aquilo que estamos fazendo é errado ou é certo, diante do padrão assumido. Então, por exemplo, nossa sociedade está nos pressionando a dizer que, para nós assumirmos o padrão, que alguém que rejeita a homossexualidade, que alguém que fala que a homossexualidade é errada, isso é intolerância, isso é preconceito, e se você pensar desse jeito, você está errado. Então, nós podemos decidir assumir esse padrão. Então, começamos a defender a homossexualidade. E ao defender a homossexualidade, a nossa consciência vai falar e vai nos encorajar. Legal, você está fazendo certo. Percebe? Entenderam? O meio ambiente começa a definir alguns valores e eu então acabo aceitando esses valores. E aí, quando eu rejeito, de repente eu falo para alguém, eu sou contra a homossexualidade, a minha própria consciência vai dizer, está vendo, está errado. Não, você tem que aceitar. Por quê? Eu assumi um padrão. Então eu posso assumir um padrão dos meus pais. Como eu falei agora, uma pessoa que fala assim, eu nunca vou usar a vara com os meus filhos. Pode ser que ela apanhou tanto na infância e quando ela foi para a escola, e alguns livros de psicologia, e um movimento social fala assim, não use, contra a palmada, a lei é contra a palmada. Então a pessoa assume esses valores e aí a consciência dela vai dizer se ela está certa ou não. Então ela não vai, o filho vai quebrar tudo em casa, mas ela assumiu um padrão que ela não vai disciplinar o filho. Então quando ela não disciplina o filho, a cabeça dela, a mente dela, a consciência dela fala assim, legal, você está fazendo o que é certo. Por causa do padrão que ela assumiu. Então, o primeiro aspecto da consciência, ela serve para discernir entre o certo e o errado conforme aquilo que nós assumimos. Segundo, a consciência serve para encorajar a fazer o certo. Isto diante de uma situação, o padrão está assumido. Então, diante da situação, a consciência, vai lá, faz aquilo que você assumiu que é certo. Então, tem uma passeata da parada gay, vai lá. Você assumiu que nós temos que ser tolerantes, não preconceituosos, tem uma parada gay, então vai lá. E quando você estiver lá, vendo toda aquela situação, você fala, que bom que eu estou aqui. Porque você assumiu aquele padrão, então a consciência vai te encorajar a fazer aquilo que é certo, de acordo com o padrão, e produzir um senso de paz e alegria quando obedecida. Por isso que você vê de vez em quando pessoas fazendo algo que você talvez na sua cabeça, no seu coração, abomina, mas a pessoa está fazendo assim, aquilo lá com alegria, em paz. E não sentindo culpada por nada. Ela se acha até que está cumprindo a sua missão de vida. E a consciência ela serve para acusar e produzir um senso de tristeza e culpa quando o seu padrão foi violado. Isto é, você assumiu um padrão. Quando você não cumpre aquele padrão que você assumiu, a consciência vai lá e te acusa. Você errou. Volta. Acerta. Então, percebe que a consciência de cada um de nós pode ser diferente? E eu acho que você já teve várias experiências com algumas pessoas, de repente, tentar falar para a pessoa que aquilo é errado e a pessoa provar para você que você é o que está errado. Em Romanos, Paulo fala assim que a ira de Deus se manifesta contra
a perversidade dos homens, a impiedade dos homens, porque eles mudaram a verdade em mentira e a mentira em verdade. E jogam para dentro da consciência. E quando a pessoa começa a viver esse padrão, ela age de acordo com esse padrão assumido. Durante essa semana, nós tivemos no Brasil uma situação bem interessante. O Banco Santander promoveu, já há vários anos faz isso, mas esse ano foi mais forte, fizeram uma exposição de artes com coisas assim que não dá nem para falar agora. E as escolas levavam as criancinhas pequenas e adolescentes, e jovens, e crianças e famílias para verem aquela exposição de arte. Então, várias pessoas foram, sempre houve isso. Não era tão grave como esse ano. E ninguém, muitas vezes, tinha recursos para expor isso, porque sempre dependia de jornais, revistas, televisão, para a gente saber. Mas agora, com Facebook, até aqui no Japão, a gente está protestando com algo que acontece no Brasil. A gente está tentando discordar. E pessoas filmaram e jogaram isso para a internet, para a rede social, e espalharam a situação. Teve até pastores que foram favoráveis à exposição. Mas não somente os evangélicos, os católicos, os espíritas, mas a sociedade se manifestou contra. E, em alguns dias, 20 mil contas correntes do Banco Santander tinham sido canceladas. O Santander fechou, parou, porque tinha usado mais de 800 mil reais de uma lei Rouanet, que é do BNDES, do Banco de Desenvolvimento Nacional, que fornece dinheiro para se promover essas coisas culturais. Então, houve uma manifestação, a sociedade discordou, porque mesmo que os espíritas sejam muito diferentes dos evangélicos, católicos, nós temos algumas diferenças, mas tem uma coisa que nos une ainda, que existe dentro do padrão dos seguidores dessas linhas, existe algo muito em comum, que é a questão da educação da criança, a unidade familiar. Então, tem algo comum ali que foi atacado, que foi a própria figura de Jesus, né? A imoralidade na sua maior perversidade. Então, imagens com pedofilia, com zoofilia, isto é, o homem com animais, estavam ali expostos como opções para as crianças perceberem que elas poderiam no futuro escolher essas opções. Então, essa mentalidade, mesmo diferente, mas espíritas, católicos, judeus, evangélicos, não que se uniram, mas conjuntamente protestaram e causaram esse problema no Santander. Sabe o que aconteceu? Um grupo muito grande de pessoas protestaram contra o Santander, foram fazer uma passeata contra o Santander ter fechado a exposição. Um grupo muito grande. Entenderam o que eles foram fazer? Eles são contra o Santander deixar de promover isso. Aí você fala, que nível que está? É aquilo que Paulo fala, mudar a verdade em mentira e mentira em verdade. E para eles estão fazendo isso como se estivesse cumprindo um dever cívico e correto, de tão baixo que estão as suas mentes. Então, a função da consciência é fazer isso, é discernir, é encorajar e acusar. Mas ela vai fazer isso de acordo com o padrão que a pessoa assumiu na sua mente. Por isso que, diante de algumas pessoas, ela pode estar fazendo muito errado, mas ela pode ainda estar sentindo paz. E quando ela deixar de fazer algo errado, a própria consciência dela vai acusar ela, vai impulsionar ela a corrigir e voltar a fazer aquilo que é errado. Aí Paulo, em vários dos seus livros, ele vai desenvolver a ideia da consciência, que existem alguns tipos de consciência. A primeira delas, Paulo vai falar que existe a consciência fraca.
Nós convivemos, nós nos relacionamos, tanto dentro da igreja, como no trabalho, em escola, dentro dos nossos familiares. Nós somos seres sociais, temos uma variedade muito grande de relacionamentos. E nós podemos encontrar, de repente, dentro dos nossos relacionamentos, pessoas que têm a consciência fraca. Nós podemos encontrar pessoas que têm a consciência corrompida. Nós podemos encontrar pessoas com consciência má. Nós podemos encontrar pessoas com consciência cauterizada. E nós podemos encontrar pessoas com consciência limpa ou pura. Ou nós podemos ter uma dessas 5 consciências. Aí é só você e Deus que vai poder fazer isso. Nós podemos até dar uma olhada, dar uma manjada, mas não existe exame de sangue, não existe raio-x, ressonância magnética que consegue expor a nossa consciência, a não ser nós mesmos. Então eu gostaria de mais ou menos fazer bem rapidamente um pouquinho do que é esse tipo de consciência. A primeira consciência fraca, Paulo fala lá em 1 Coríntios 8:7. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. A consciência fraca é a pessoa que acredita em absurdos, ao ponto de achar que uma imagem é um Deus. E aí você fala assim, mas só uma pessoa muito burra, muito com deficiência mental, sem estudo, sem escolaridade, pode chegar a ter uma mentalidade desse jeito, uma consciência fraca. O Japão é o maior exemplo de que você tem pessoas muito bem estudadas, inteligentes, cientistas, professores, que de repente são firmes na ideia de que ali o ídolo tem um Deus. Então, a consciência fraca não depende do estado, dos privilégios físicos, mentais que uma pessoa tem. Ela passa a crer no absurdo. A mesma coisa acontece com a evolução. Quantas pessoas, mas assim, quilômetros de distância de nós, em matéria de inteligência, acreditam na evolução? Precisa ter mais fé para acreditar na evolução do que no próprio cristianismo, que é cheio de provas históricas. Então, para eles ficarem tranquilos com as suas consciências, eles simplesmente jogam milhares e milhares de anos atrás. Aí resolveu tudo. Aí, não tem jeito mais. Por quê? Porque a consciência está fraca. É uma pessoa que crê em absurdos. E algumas vezes, dentro do próprio cristianismo, dentro do meio evangélico, algumas pessoas começam até creem em Cristo, amam a Deus, mas creem em alguns absurdos, em superstições. E creem que para se manter ou se ter alguma coisa, precisa fazer algumas coisas meio estranhas, todo esse ritual, essa liturgia que se faz aos ídolos. Paulo fala também sobre a consciência corrompida. Olha o que ele escreve para Tito. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. É pessoa que tem algum problema assim com os seus valores, ela estabeleceu que de repente algumas práticas está relacionado a coisas ruins. Então, por exemplo, um exemplo muito simples aqui. Tem pessoas, e até a Igreja Católica, durante um certo tempo, ela falava que o sexo, entre dois casais dentro de uma família natural, certinha, era um mal necessário para a procriação. Eles corromperam a mente deles e das pessoas. Então eles tinham uma ideia de que o sexo, a prática do sexo, fazia com que a pessoa pecasse. Era um pecado, era impureza. Então, não devia ser cometido esse prático. Mas tem que se multiplicar, tem que povoar a terra. Então, pratica, pede perdão para Deus, e aí então é aceitável.
Então, é pessoas que veem impureza em qualquer coisa. Então, com isso, com uma consciência corrompida, normalmente ela está ligada a uma lista enorme de regrinhas, de preceitos. Não faz isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso aqui tem que né? É ver poder nas coisas materiais. É igual aos ídolos, mas agora a consciência está corrompida. Então tem esses probleminhas graves aqui. Paulo fala que há também a consciência má. Então, o autor de Hebreus vai falar sobre isso. Escreve assim: entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada, e nosso corpo lavado com água pura. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Agora, depois de Cristo, depois da morte e ressurreição, existe o tabernáculo. Isto é, a presença de Deus. Existia um tabernáculo aqui na terra, onde a presença de Deus se manifestava, e as mesmas coisas aconteciam. Mas existe um tabernáculo superior, aonde realmente Deus está eternamente para sempre. E o autor de Hebreus fala que agora nós podemos entrar nesse tabernáculo, ousadamente. Desde a época de Moisés, os judeus aprenderam que ninguém podia ter acesso à presença de Deus. Até o sumo sacerdote, um velhinho, que tinha que sacrificar, derramar o sangue por seus pecados e pelo pecado da nação. Ele entraria nesse santo dos santos. E lá ele ofereceria o sacrifício pacífico e de expiação por ele e para o povo. E muitos desses sumos sacerdotes morreram no santo dos santos, porque Deus avaliou o povo, avaliou o sumo sacerdote e não encontrou consciência pura neles. Então todas as pessoas tinham medo de chegar até Deus. Sabiam que a presença de Deus era fulminante. O próprio Isaías, quando chegou diante de Deus, falou: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou perecer. E Deus pega com uma tenaz, uma brasa para purificar. Então, essa ideia de que a presença de Deus é algo puro, santo, e que ninguém sobrevive, era terrível. Era forte na mente do povo. Os próprios discípulos começaram a conviver com Jesus, e no início Jesus simplesmente era um rabino, era um mestre, era um líder, quem sabe ele aglutinava pessoas, poderia produzir um exército, mas gradativamente, por causa dos milagres, por causa das palavras de Jesus, os discípulos começaram a entender que ali tinha algo diferente da expectativa deles. E num dos milagres, quando uma das pescas maravilhosas, quando Jesus faz esse milagre, o apóstolo Pedro, que estava assim, talvez só com pouca roupa, ele ficou desesperado. Senhor, afasta-te de nós. Porque o Senhor está mais do lado de Deus do que do nosso lado. E a minha consciência acusa. Então, o livro de Hebreus fala que agora nós podemos entrar com o coração sincero e plena confiança. Como? Se não mudou nada em nós, como que agora nós podemos fazer isso? Porque o livro de Hebreus fala o seguinte: pois nossa consciência culpada, nossa consciência má, aquela que nos afasta de Deus porque ela nos acusa dia e noite, nós temos pecado. É aquela consciência que faz um buraco no chão e nos enterra, que nos coloca a nossa cabeça debaixo da terra, que nos envergonha, que produz tudo aquilo que é ruim. O livro de Hebreus fala, o autor de Hebreus fala: pois nossa consciência culpada foi purificada. E através do exemplo que aconteceu com o nosso corpo, nós somos lavados com água pura, isto é, fomos purificados inteiramente. Então, nós temos esse tipo de consciência, a consciência má, e temos a pior consciência, é a consciência cauterizada, ou em outras palavras, morta ou endurecida. Veja o que Paulo fala a Timóteo a respeito dos últimos dias. O Espírito Santo afirma claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. Isto é, muitas pessoas que estarão caminhando assim livremente e tranquilamente no meio da igreja, se vestindo como crentes, falando como crentes, servindo como crentes, como salvo.
alegres como salvos, desfrutando das bênçãos, desfrutando de uma vida legal, mas nos últimos tempos, alguns dessas pessoas se desviarão. Por que eles se desviarão? Porque eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Uau! De quem? Da onde vem? Espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Nos últimos dias, pessoas que caminhavam saudavelmente dentro das igrejas, pelas igrejas, conosco, vão ser enganadas por pessoas que vão se colocar como líderes do povo de Deus e vão trazer ensinos demoníacos, enganadores, com uma sutileza, com algo que vai atrair. E nós vimos o meio evangélico que foi assim terrivelmente afetado com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade assim trouxe um prejuízo muito grande, porque colocou o homem numa situação em que é indevida para ele. Colocou Deus numa situação em que Deus nunca vai se encontrar. A teologia de prosperidade já está passando, porque ela simplesmente teve um grande efeito sobre as pessoas, os indivíduos hipócritas e enganadores. Eles tiveram uma prosperidade muito grande, eles ficaram ricos. Então a teologia de prosperidade realmente funcionou para eles. Mas agora está mudando. E eu creio que agora é pior do que antes. Porque agora não era você receber bênçãos e se tornar rico. Agora é você se colocar no centro. Então, agora todo o ensinamento, os ensinamentos de demônios e espíritos enganadores estão fazendo você ser o cara. Você ter sucesso como você ter os seus projetos, você ser o excelente. Então, moldando você para você ser o centro do universo. Então, todos os ensinamentos de teologia são mais antropocêntricos do que cristocêntricos. A gente já estava vendo um pouco isso nas músicas. As músicas, elas falavam mais do que você faz do que aquilo que Cristo fez. Mais do que você sente com relação a Deus do que Deus fez por nós. Então, os verbos, os pronomes das nossas músicas, elas estão mais centradas no eu ou nós. Mais o eu do que ele, Deus. Exaltando a obra de Deus. E geralmente as músicas, por causa da confissão positiva eu até estava falando com o Rafael esses dias, a confissão positiva de Benny Hinn e Kenneth Reagan, a ideia é a seguinte, nós é que comandamos ou liberamos aquilo que Deus vai fazer. Deus está aguardando nós liberarmos, autorizarmos a obra dele aqui na terra. Então, essa teologia está colocando, ela é ensinamento de demônios e por causa dos espíritos enganadores, colocando o homem no centro. Então, são posições, cargos, funções que são exaltadas. Paulo sempre começava suas epístolas dizendo assim, eu, o escravo do Senhor. Hoje é eu, o patriarca. Eu, o bispo. Eu, o apóstolo. Então, é o homem se colocando no centro. Então, quanto mais eu estou acima dos outros, isso que é importante. E Paulo fala, no último dias, alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a ensinamento de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Aí você fala, mas esse cara não conhece a Bíblia? Ele não estudou teologia? Mas em algum momento a consciência se corrompeu, ela ficou má e ela morreu, e ela se cauterizou. O que é isso? O que é uma consciência cauterizada? A palavra é usada para aquelas cicatrizes. Sabe? Quando uma pessoa faz uma cicatriz muito grave, muito grande, e aí você dá os pontos, e algumas vezes você tem que usar algum calor, e aquela pele ali, ela está unida, mas num certo sentido ela está morta. Ela foi cauterizada. Então, você tenta falar alguma coisa, tenta combater, eles têm uma convicção tão grande, eles estão mortos, não existe vida, e não conseguem ser confrontados pela sua própria consciência. Então é muito perigoso.
A consciência cauterizada, ela acontece quando uma pessoa, ela pensa de uma forma errada, alguém confronta, ela continua pensando errado, outra pessoa confronta, ela recebe uma punição, ela continua pensando errado. É uma pessoa que várias vezes Deus usou de recursos e a pessoa se manteve ali teimosa, e chega a um ponto que agora ela transforma a verdade em mentira, e mentira em verdade, e agora ela é dona da verdade, e quem pensa diferente está errado. E não há mais possibilidade de mudança. Ela estabeleceu aquilo como verdade, ela vai seguir aquilo, e ela vai ensinar. É igual o escarnecedor do livro de Provérbios. Ele está há tanto tempo fazendo aquilo que é errado, que agora o errado é o certo. Ele vai ensinar, ele vai incentivar as pessoas a fazerem aquilo. E aí Paulo vai falar que existe a possibilidade de nós termos uma consciência limpa e pura. E é por isso que Ananias ficou bravo. Que para Ananias isso é impossível. É impossível alguém dizer, eu tenho a consciência limpa, eu tenho a consciência pura. E Paulo falando a Timóteo, com respeito aos diáconos, os líderes da igreja, ele fala assim, estes devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Uau! Mas é possível isso? Porque nós não vamos deixar de ser pecadores. Nós vamos pecar, e isso vai nos acusar, o pecado vai estar sempre nos atormentando, e pessoas vão pecar conosco, e nós vamos desenvolver a amargura, vamos carregar em nossa mochila todas aquelas mágoas, e aonde nós formos, nós vamos sentir o peso. Algumas, a gente chega a esquecer. Então, quando chega na minha idade, eu tenho um benefício. Já não sinto algumas mágoas por algumas pessoas, simplesmente porque eu esqueci. Mas se eu trazer a lembrança, vai estar lá. Então, Paulo fala que é possível a nossa consciência ser limpa. Como? E ele fala lá para os sinédrios, eu sirvo a Deus com consciência pura, com consciência limpa. Antes de aceitar a Cristo, Paulo vivia de acordo com o farisaísmo, com consciência pura. Antes de ter aquele encontro com Cristo lá no caminho de Damasco, tudo que Paulo fazia, para ele, era com consciência pura. O que ele fazia? Ele falou no testemunho dele, lá em Jerusalém. Ele pedia cartas para ir atrás de cristãos, para prender, açoitar e até matar. E ele falava que isso ele fazia com consciência limpa, consciência pura. E ele escreve aqui, dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados. Ele fala assim, do mesmo jeito que os meus antepassados faziam e serviram a Deus, acreditando que seguir as leis dava a salvação, eu fazia isso com a tranquilidade de que minha cabeça, minha consciência estava limpa. Por quê? Ele tinha um padrão na sua mente. Ele vivia de acordo com aquele padrão. Então, quando você tem um padrão e vive de acordo com esse padrão, você está tranquilo. E Paulo fala, eu estava errado, mas por causa do meu padrão que tinha na minha cabeça, eu vivia tranquilo, vivia com uma consciência limpa. Eu não me sentia culpado. Então, uma das coisas que Paulo demonstra é que ele era um homem que era coerente. Aquilo que ele pensava, ele agia. Então, antigamente, ele pensava que a salvação era obtida através da lei. Ele agia desse jeito. Ele tinha um zelo, e ele vai falar zelo sem entendimento. O que estava de valor na cabeça, ele agia de acordo. Então, Paulo está exemplificando que é possível pessoas terem paz, mas estarem totalmente fazendo aquilo que é errado, aquilo que é contra Deus. Porque quando Paulo tem um encontro com Cristo, o que Cristo falou para ele? Paulo, por que você me persegue? A consciência de Paulo estava tranquila. Estou fazendo o que é certo. Vou pegar as pessoas, vou prender, vou açoitar e vou matar. Quando ele encontrou com Cristo, Cristo falou assim, você está me perseguindo. Como? Perseguindo a Deus? Eu pensei que estava fazendo certo. Então é possível pessoas passarem por essa situação. Paulo também fala
que a consciência dele não seguia o padrão cristão. A consciência dele tinha os valores e não eram cristãos. O que Paulo fala em 1 Timóteo 1,13? Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Paulo fala que o agir dele, que aqueles homens naquele momento estavam agindo contra Paulo, dando tapa na boca, querendo matar, Paulo fala, eu agia do mesmo jeito de vocês, e quando eu agia desse jeito, Deus me deu graça, porque não considerou a minha ignorância, a minha incredulidade. O que Paulo está falando? Vocês estão agindo do mesmo jeito que eu agia, e eu agia com ignorância e incredulidade, então logo, vocês, não vocês aqui, mas o que ele está falando lá do Sinédrio, vocês são incrédulos e ignorantes. A consciência de Paulo passou a seguir o padrão cristão. Então ele mudou os valores dentro da sua consciência. E Paulo fala assim lá em Gálatas 1:22, as igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Paulo não tentava prender as pessoas porque o coração dele era assassino, aquela pessoa que tinha vontade de matar, mas ele queria fazer aquilo que agradava a Deus, por causa dos valores que ele assumiu. Os valores estavam errados. Consequentemente, as ações também estavam erradas na perspectiva de Deus. Na perspectiva da religião, do sinédrio, dos religiosos, Paulo era o príncipe dos fariseus, ele sobrepujava, ele vai falar em Filipenses que ele estava acima da média das pessoas que serviam a Deus naquela época. Na perspectiva dos homens, na perspectiva de Deus, ele estava perseguindo Deus. Então, o que a gente começa a concluir disso? Nosso primeiro dever não é seguir a nossa consciência. Aquilo que nós falamos, não, eu estou seguindo o meu coração. Cuidado. Eu sinto paz. Vou fazer isso porque eu senti paz. Cuidado. Nós temos que ter muito cuidado em seguir o nosso coração, a nossa consciência. O que nós devemos fazer diariamente, todo dia, é instruir a nossa consciência com o padrão bíblico correto. Se nós estamos fazendo isso com todo empenho, com todo esforço, então, quando a nossa consciência nos estimular para fazer alguma coisa, pode ser que eu esteja vou fazer alguma coisa certa. Se a nossa consciência de repente nos acusar de algo, pode ser realmente que isso que eu fiz é errado. Se a nossa consciência se entristecer por causa de algo que nós fizemos, pode ser que eu fiz alguma coisa errada. Se a nossa consciência estiver em paz, tranquilidade, pode ser que eu estou bem, mas duvide. Porque a nossa consciência, se ela não estiver sendo fortemente alimentada pela palavra de Deus, ela vai ser alimentada pela sociedade, pela TV, pela psicologia, pelas ideologias, e aí, esses sentimentos que você tiver, você estará perseguindo Deus. Então, o nosso primeiro dever não é seguir a consciência, mas é instruir. Instruir com a palavra, instruir com um tempo de devoção, de relacionamento com Deus, um tempo de meditação na palavra, fazer com que os nossos valores, nossos princípios sejam removidos da nossa mente e a palavra, a mente de Cristo, passa a habitar de forma completa. Esse era o desejo de Paulo, que nós pudéssemos ter a mente de Cristo, a forma de pensar de Jesus, que muitas vezes não gostamos. Se alguém bater na tua face, esquerda, dá a direita. A minha consciência fala o quê? Não leva desaforo para casa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2.
vai levar o troco. Leve vantagem você também. Então é um conflito. E nós temos que descobrir como que está a minha mente, o que ela mais tem. É a novela? São os livros? São livros de autoajuda? Esses são os maiores venenos. Porque nos coloca no centro e não Cristo. E quando nós colocamos no centro, nós passamos a ser perseguidores de Cristo. O segredo então de tudo isso, para não sentir culpa e não ter a consciência que tenha amargura, o segredo é descansar na morte e ressurreição de Cristo, pois elas ocorreram para nos trazer o perdão. Elas vieram para nos purificar de uma consciência má, corrompida. Por isso que Paulo, ele chegou diante do Sinédrio e falou assim: eu sirvo a Deus com consciência limpa. E os caras, é impossível, nunca, nada. Por quê? Eles não conheciam a morte e ressurreição de Jesus, que lavou, que purificou. Paulo, ele não estava na mente dele, ele se esforçava para remover aquilo que ele pensava, a forma de pensar, e colocar a forma que Cristo pensava. Ele falava assim: já não sou vivo, já não sou mais eu que vivo, mas o que é? Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, despojando o velho homem, renovando a sua mente e revestindo do novo homem segundo Cristo. E Paulo colocou isso em prática. E ele creu tranquilamente e fortemente que, apesar da vida que ele tinha de ser um perseguidor de Deus, a morte e o sacrifício de Cristo foi suficiente, mais do que suficiente, para purificar toda a sua culpa. Ele descansou nisso. Ele sabia que ele não tinha mais nenhuma dívida com Deus. Ele não precisava fazer mais nada. Então, algumas pessoas acham que Paulo era tão empenhado no ministério e fazia isso, fazia aquilo, para tentar pagar a sua dívida. Não, em nenhum momento. Ele falava que tudo aquilo que ele fez, ele considerou como o quê para ganhar a Cristo? Como esterco. Como lixo. Mas ele servia porque ele sabia que a vida dele estava limpa. Servia com gratidão. E ao mesmo tempo, quando ele estava servindo, pessoas o ofendiam, queriam matar ele, mas mesmo assim, ele sabia que a ressurreição e a morte e a ressurreição de Cristo já eram suficientes para não deixar nenhuma amargura acontecer no seu coração. Então ele descansava no perdão de Deus, tanto com a sua vida, mas também no perdão de Deus, para não deixar a sua mente alimentar ira e amargura, vingança. Então é por isso que muitas vezes pessoas apedrejavam ele, jogavam ele no buraco, e ele voltava para tentar falar do amor de Deus para as pessoas, que Cristo tinha morrido por eles. Ele não vinha orar: Deus, manda fogo do céu. Não. Diante dessas pessoas aqui no templo que quase mataram ele aqui, o comandante, agora comandante, não é centurião, pegou ele, levou ele, protegendo ele. Quando ele está subindo a escada: comandante, eu posso falar uma palavrinha? E o que ele fala? Ele fala o testemunho dele, da salvação dele, tentando convencer aqueles homens que eles podiam ter acesso também a essa salvação grátis em Jesus Cristo, através da morte e ressurreição. Pessoas ali que ele podia ter entrado lá dentro, lá da Fortaleza Antônia, e lá preso, ele fala assim: a minha vitória será sabor de mel. Quando vocês me virem lá no palco, vocês vão contemplar a minha vingança. Músicas evangélicas. Mas Paulo não: eu quero falar. Quem sabe um deles? Quem sabe um deles? O próprio Paulo fala que ele desejaria ser considerado por Deus como anátema, se fosse possível amaldiçoado, para que Deus trocasse a salvação dele pela salvação da nação de Israel. Essa nação que o perseguia, que o maltratava, que o matava. Por quê? Porque Paulo descansava
na morte e na ressurreição de Cristo, que deu perdão para ele. Perdão para o seu passado, mas também o livrou daquele sentimento de culpa e amargura que ele podia desenvolver por causa da maldade daquelas pessoas. Por que muitas vezes nós não buscamos, então, ter a consciência limpa? Se isso está disponível para nós, tanto para limparmos nosso passado, como sermos isentos de sentimentos ruins e vivermos tranquilos, bem, alegres, por que nós não conseguimos desenvolver isso? Por que nós sofremos com isso? Primeira coisa que Paulo fala lá em Coríntios 10, 12, é que nós somos orgulhosos. Então Paulo escreve assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. É porque a gente fala assim: Deus, eu não preciso tanto de Jesus. Eu preciso um pouco. Porque eu não sou tão bonzinho assim. E Deus, eu estou bem. Eu não preciso de me submeter, então eu estou em pé. Pode ficar tranquilo, Deus. Quando eu precisar, eu te chamo. Uma coisa também que é um obstáculo para nós termos uma consciência limpa e boa, é que muitas vezes temos dificuldade de abandonar completamente o pecado em comportamento ou em pensamento, porque gostamos. Tem alguns pecados que nós cultivamos, é quase que um quartinho secreto, que só nós entramos lá, ninguém mais sabe, e é tão gostoso, faz bem. E cultivamos isso. Então o livro de Provérbios 28, 13 fala assim: quem oculta seus pecados não prospera. Isso é, aquela pessoa que deixa lá escondidinho, ninguém sabe, está tranquilo, tem o domínio, nunca vai ser descoberto, eu já consegui colocar uma proteção, assim, está tudo certinho. Quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e abandona, recebe misericórdia. Mas nós somos orgulhosos e não queremos abandonar. Então, não abandonando, a nossa mente, a nossa consciência vai sempre estar ciente, temos um probleminha. Está lá. Então, carregamos isso para onde fomos. Outra coisa também que é difícil, que impede que a gente tenha uma consciência limpa e pura, é que algumas vezes nós igualamos erradamente o ser perdoado com sentir-se perdoado. Então, nós temos um problema, tanto na questão da salvação, ou depois quando cometemos algum pecado. E a Bíblia fala: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Aquele que crê em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então são verdades bíblicas. E aí, você olha para essas verdades e Deus fala assim: creia! Aí a gente então crê, mas eu não me sinto perdoado. Não caiu uma jaca do céu, bateu na minha cabeça e abriu: você está perdoado. Não, parece que nada mudou. Eu não tenho um sentimento de que houve assim umas borboletas que mexeram no meu coração, o sangue aqueceu, trombetas tocaram. Não tive uma experiência que me produziu uma sensação de que estou andando em nuvens, estou perdoado. A Bíblia não nos manda sentirmos perdoados. Ela nos manda crer no perdão de Deus. Nossos sentimentos não determinam a verdade da palavra de Deus. E é essa área que mais Satanás, o inimigo de nossas almas, trabalha. Porque ele sabe como nós funcionamos. Ele é o maior psicólogo, o melhor psicólogo. Ele dá uma olhada no nosso jeitão, no nosso semblante, na nossa sobrancelha, se está para cima, se está para baixo. Ele sabe o que nos entristece. E muitas vezes nós oramos: Deus me perdoa. E depois, você não está sentindo perdão de Deus, né? Então, Ele não te perdoou. Mas a Bíblia nos convoca para nós crermos no perdão. Cristo morreu historicamente, não é história da carochinha. Ele morreu e Ele declara: se você crê em mim, os seus pecados são perdoados. Outra coisa é igualar erradamente ser perdoado com esquecer. Eu tenho minha consciência limpa. Não tenho consciência limpa porque eu não consigo esquecer. Eu já perdoei, mas não consigo esquecer. Então eu não perdoei. O perdão não tem a ver com esquecer. Talvez algum dia, quando você chega na minha idade, você vai esquecer.
Você não vai nem lembrar da ofensa. Mas nós queremos é esquecer. Agora, o problema do esquecer é, a partir do momento que eu perdoei, eu não vou levantar mais a ofensa diante de Deus e diante das outras pessoas. Se eu fico realmente toda hora levantando a ofensa e assim com ira, aí então não houve perdão. Agora, se houve perdão, eu não levanto mais, mas não significa que eu vou conseguir esquecer, talvez por muito tempo. E, em alguns casos, em vários casos, na maioria dos casos, ou em todos os casos, quando o perdão realmente acontece, as pessoas passam a ser abençoadoras dos ofendidos. Esse é um milagre que a gente não consegue entender. Então, nós podemos ter consciência limpa. Tanto com as nossas falhas, mas também com os sentimentos que nós temos de pessoas que nos ofenderam. Paulo, mais para frente a gente vai falar sobre isso, quando chegarmos no capítulo 24 de Atos, Paulo escreveu o seguinte: por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. O que Paulo está falando aqui para nós? Em alguns lugares, em outra tradução, ele fala, por isso também me esforço. Por isso também procuro sempre. O que Paulo está comunicando para nós? Que isso não é automático. Que isso não é fácil. Que isso não é um pacote que você compra lá no Amazon, recebe em casa e toma, e aí acontece. Isso exige um procedimento correto da nossa parte. Quanto à questão da nossa salvação, creia. Quanto à questão de que alguém te ofendeu, perdoe, entregue para Deus. Ah, mas eu não sinto. Está resolvido. Ah, mas eu não sinto que foi perdoado. Creia. Então, isso daqui, Paulo falando, não é fácil. É difícil. Além da nossa natureza, da nossa consciência, além do nosso pensamento, do nosso próprio corpo, do nosso orgulho, é uma luta diária. Paulo fala, esmurro o meu próprio corpo e reduzo a escravidão, para que ele não tenha forças e não me derrote nessas áreas. Além disso, nós temos a sociedade, pessoas até da igreja, que colaboram contra nós. E o inimigo das nossas almas também quer ver a nossa derrota. Na maior parte das vezes, o inimigo está mais interessado na nossa derrota, na nossa consciência, do que ter bens, do que emprego, do que finanças. Muitas vezes o inimigo não está nem preocupado com as nossas finanças, com a nossa saúde. Ele está preocupado com a luta que nós temos aqui dentro. E ele vai fazer de tudo para nos derrotar por dentro. O que nós vimos hoje? Nesses 2 versículos aqui, que eu até errei, esqueci de mudar, viu, Elisandro? Você falou de mim aqui, ó. A mensagem seria 11 versículos. Mas eu vi que ela podia ser diferente hoje. O que nós vemos hoje é o esforço de Paulo por uma consciência limpa. E Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele dá várias orientações para Timóteo. E ele fala o seguinte: o alvo da minha instrução é o amor. O objetivo de Paulo em instruir Timóteo e os líderes das igrejas, líderes de Éfeso, é que eles desenvolvessem o amor. Mas que tipo de amor? Nós temos vários tipos de amor. Nós temos o amor eros, estorge, epitomia, ágape. Mas Paulo fala assim, eu quero que vocês alcancem, que vocês tenham o amor que venha de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sem hipocrisia. O que nós podemos usar esse texto, bagunçar um pouco o texto, é quando nós não temos uma consciência limpa, nós prejudicamos no desenvolvimento do amor. Aí é falsidade, é egoísmo, é ira, é maldade. Quando nós não temos consciência limpa, o coração não vai estar puro. Sempre vai ter uma intenção
maligna de querer o mal das pessoas, ou querer ver o fracasso das pessoas. Quando nós não temos uma consciência limpa, a nossa fé, a nossa expressão de fé, ela vai ser hipócrita. Então, quando nós entregamos uma oferta, ela é hipócrita. Quando nós pregamos, vai ser hipocrisia. Quando nós dirigimos louvor, vai ser hipocrisia. Quando nós ensinamos as crianças, vai ser hipocrisia. Quando nós cantamos, Deus, eu te amo sobre todas as coisas, é pura hipocrisia. A consciência, ela é um colaborador para ver o amor, mas ela define muito a expressão da nossa fé. E, gente, esqueçam. Eu falo para mim, eu devo esquecer, tentar agradar aos homens. Paulo, ele fala assim, eu não agrado aos homens. Por quê? Eu posso, é fácil. É fácil, com roupa, com voz, com presentes, é muito fácil agradar aos homens. Mas agradar a Deus depende de uma consciência limpa. Não é difícil. Nós temos problemas, orgulho, temos entendimentos errados, mas é de graça. Paulo aprendeu que a consciência limpa que ele tinha era de graça. E ele chegou diante do Sinédrio e falou assim, eu sirvo a Deus com consciência limpa. Que cara metido. Eu e você podemos e devemos chegar diante da igreja, chegar diante de Deus, todos os momentos dizer assim, eu sirvo a Deus com consciência limpa, não tem nada que me acuse. Não porque você é diferente, você é um super crente, você não, é porque você descansou na morte, na ressurreição, no perdão de Deus. Você vai ver, se a gente conseguisse isso. Se isso dominasse a nossa vida, como que será que nós seríamos, né? Eu acho que a gente estaria numa dimensão igual a de Paulo. Sai da frente, que aí vem o Paulo. Tem um provérbio francês que ele fala o seguinte, não existe travesseiro mais macio do que uma consciência limpa. Conheceu esse provérbio? Eu não sabia que era francês. Não é chique, né? Francês. Mas não existe travesseiro mais macio do que uma consciência limpa. A consciência aqui não é limpa. Realmente ela pega na hora de você descansar o cabelo. Por isso que eu já estou tirando os cabelos, né? O meu está arrepiado. Está arrepiado, né, Lourdes? O que a gente aprendeu, talvez, que a gente... Seria meu maior desejo para mim, é a gente mudar o padrão da nossa cabeça. Né? E tomar cuidado. Né? É interessante que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala para os Efésios tomar toda a armadura de Deus. Né? O escudo, a espada, os sapatos. E na cabeça ele mandou colocar o quê? Para resistir ao quê? Aos dardos, às flechas inflamadas do diabo, do inimigo. Então, a nossa cabeça, a questão da consciência, é o que corre mais... O coração a gente protege com escudo. Mas aqui é que vai entrar todos os valores que vai definir se nós vamos proteger ou não vamos proteger, se a gente vai usar o sapato, não vai, se a gente vai usar o escudo, não vai. É aqui. Então, revestir, colocar o capacete do perdão, da salvação. Eu vesti, a minha cabeça vai ser adornada, vai ser protegida e alimentada pelo perdão de Deus. Isso é o único recurso que nós podemos desfrutar de uma consciência limpa e resistir aos dardos inflamados, bater e vai embora, bater e vai embora. Senão nós caímos no problema. E com esse capacete, não existe mais travesseiro macio, mais macio do que uma consciência limpa.
Amém?